Fala comigo, família vascaína, um ótimo dia pra você ligado aqui no Vascão Notícias, buscando as principais informações do Vasco. Aqui a gente não para. Já se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Futebol no Rio de Janeiro será paralisado, mas a federação quer continuar com os jogos. Atacante revelado no Corinthians e vendido para a Europa é oferecido ao Vasco, e a representação do elenco com Germancano em campo para a nossa alegria. O seu like é muito importante para o nosso trabalho, deixa o like que tá no ar o Vascão Notícias, primeira edição. Paralisação do Campeonato Carioca. A prefeitura proibiu jogos na cidade do Rio, mas a Federação Carioca quer a continuidade das partidas. O prefeito do Rio de Janeiro, vascaíno Eduardo Paes, afirmou em entrevista que as partidas do Campeonato Carioca não poderão ser disputadas na cidade entre os dias 26 de março e 4 de abril. As datas impedem o Vasco de jogar em São Januário contra Madureira e Bangu e ainda o clássico com o Fluminense no Maracanã. A Ferdi tenta fugir da orientação e levar os jogos para a cidade de Volta Redonda. O vice-presidente do Vasco, Carlos Osório, voltou a comentar a situação à Super Rádio Tupi. Como não poderia deixar de ser, o Vasco da Gama vai acatar integralmente as decisões do prefeito Eduardo Paes, anunciadas nesta segunda-feira, com o objetivo de diminuir a propagação do Covid-19 na nossa cidade. O Vasco da Gama tem responsabilidade social e, seguindo as determinações da prefeitura, fechará São Januário no período determinado e também as atividades do nosso clube social nas nossas diversas sedes. Com relação ao Campeonato Carioca de Futebol, Wellington, nós aguardaremos as diretrizes da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro com relação à continuidade desse certame, Wellington. O CT do Almirante não será fechado, portanto o elenco continuará trabalhando neste período no local. Meu amigo, se tem uma coisa que esse time precisa é o quê? Treinamento. Segunda-feira foi dia de trabalho no CT do Almirante. Os jogadores se reapresentaram em preparação para o jogo desta quarta contra o Lanterna Macaé. Lucão segue trabalhando forte para se firmar na titularidade do gol vascaíno. A boa notícia foi a presença de Germancano, que participou normalmente dos trabalhos com os atletas. Porém, ele já é um desfalque confirmado para o jogo desta quarta. Os trabalhos físicos e táticos foram realizados sob os olhares do técnico Marcelo Cabo, que ainda busca sua primeira vitória no comando da equipe. As atividades terminaram com o coletivo e o grupo volta a trabalhar nesta terça-feira. O atacante Léo Jabá, lembra dele? Foi oferecido ao Vasco, que estuda a contratação do jogador. Léo Jabá tem 22 anos, foi revelado na base do Corinthians e vendido ao futebol russo por 2 milhões de euros. Ele pertence ao PAOK da Grécia, mas está no Brasil e seus representantes negociam uma rescisão ou até mesmo um empréstimo do atleta. Na temporada 2019, Jabá fez 39 jogos pelo PAOK, sendo 29 como titular, marcou 7 gols e deu 11 assistências. Segundo o jornalista Gilmar Ferreira, ele foi oferecido ao diretor Alexandre Pássaro, pela empresa que cuida da carreira de Daniel Alves. É amanhã, hein? Nas redes sociais, o Vasco lançou mais uma pista da provável camisa 3, que deve ser lançada nesta quarta-feira. A publicação se refere novamente ao dia 24 de março e vem com a palavra timoneiro em destaque. A foto dá um gostinho de como pode ser as costas da nova camisa. O lançamento será feito ao vivo antes da partida desta quarta, contra o Macaé, no Paper Vasco, o pacote de jogos transmitidos pela Vasco TV. Léo Jabá, lembro dele, jogador forte, bem interessante, tem uma boa finalização, velocidade, sabe conduzir a bola bem. Surgiu no Corinthians como um grande potencial, foi vendido ao futebol russo, da Rússia foi vendido para a Grécia e teve uma grande temporada lá, temporada de 2019. Em 2020, porém, tem a questão da lesão no joelho, a gente sabe que o joelho é bem complicado, é uma coisa muito delicada. Então assim, se for realmente contratar, o departamento médico do Vasco tem que trabalhar bastante para examinar, ver se tá tudo certo, né? A gente sabe, aliás,
tem muita experiência nesse tipo de contratação, que acaba sendo, né, só ficar jogando dinheiro fora. Agora, se confirmar, acho uma contratação interessante. Jogador que vem ali para uma posição que a gente já falou aqui, é carente no Vasco, a gente tá ali com o Thales em uma fase, Vinícius, o Gabriel Peck até dando conta do recado em alguns jogos, mas ainda é muito pouco, a gente precisa de reforço para essa posição. Sobre a paralisação dos jogos, eu tô sempre do lado das autoridades. As autoridades sanitárias recomendaram a paralisação dos jogos, né, pelo bem do fim da pandemia, eu sou a favor. Essa história de levar para a volta redonda é a federação não querendo interromper as partidas, enfim. Não vejo tanto problema assim. Campeonato Mineiro paralisou, Campeonato Paulista paralisou, acho que o Carioca deveria dar o seu exemplo. Porém, falando só do Vasco, né, um pouco egoísta isso, mas falando só do nosso clube, vai ser bom. É mais tempo pro Cabo trabalhar, dar mais treinamento para esses jogadores, implementar melhor a sua filosofia. Pode chegar reforços, né? Por que não? Nesse meio tempo pode ser que um outro reforço chegue, e tendo essas partidas adiadas, pro Vasco seria uma vantagem. Sobre a camisa 3, tô vendo muita gente criticar, né? Falando, tá perdendo o jogo e querendo vender camisa. Galera, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu concordo, o período é horrível, o período é uma bosta, o time é ruim, mas a gente cobra que o Vasco tem que o quê? Tem que ganhar dinheiro pra sair dessa situação. E é nesse tipo de ação, lançando uma camisa 3, a gente sabe que a torcida comparece mesmo. A torcida do Vasco não é modinha, o time pode estar na draga danada, que a torcida tá lá comparecendo, e é assim que a gente vai sair desse buraco, é fazendo dinheiro novo. A camisa 3 é uma dessas opções. Comentário do Rafael Bertolino: vai ser difícil subir com esse time, se não melhorar, tá osso. Aí o Alan Regis tá na bronca, só bota um jogo dia de sábado, todo mundo ficou alegre que a Record tinha comprado os direitos do Carioca, mas não transmite nem os jogos. E aí a sugestão do Oséias Alves: acho que pode colocar MT no lugar do Thales. Você que tá buscando mais informações do Vasco, assista a nossa última edição, tem um card aparecendo aqui no cantinho, é só você clicar e assistir. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. Eu te vejo ainda hoje para a segunda edição do Vascão Notícias e nossa live, porque essa semana será inteira de live todo dia às 7 da noite. Até lá!